trabalhar aqui nossa conversa, eu preparei aqui 2 textos que vão inaugurar 2 blocos de papos aqui entre a gente. O primeiro é a arte que transcende. A arte sacra, estrito senso, é a arte com destino de liturgia. Em toda arte, a arte religiosa provoca transformação no outro, propõe reflexões, desperta sentidos e sentimentos, inspira e sempre evoca algo em quem com ela interage. Abrindo um pouco um leque para além desse limite do sagrado, pensando em toda arte que reflita a vida religiosa do artista, em toda arte que, mesmo sem se destinar ao uso litúrgico, seja obra de inspiração religiosa, confesse a fé e se volte para o transcendente. Podemos, pensando nessa arte como aquela que produz no homem uma atitude íntima de amor, de fé, de esperança, de submissão a algo maior que ele, podemos conjecturar sobre alguns propósitos dessa arte. O de estar a serviço da elevação, da preparação e do apontamento do indivíduo para o transcendente. Aí nem pensando só em música, pense naquelas catedrais que a gente tem na Europa, o sujeito entra e já se imagina, se prepara para se dirigir ao Senhor. O de estar a serviço da edificação, da educação religiosa, do proselitismo, para a disseminação de doutrina, inclusive da má doutrina. O de ser instrumento para o encorajamento das pessoas, ser usado para a tarefa de levar o observador ou o ouvinte a um estado especial de consciência. Transe, por exemplo, a gente vê isso muito em igrejas evangélicas. E em terreiros de Umbanda, atualmente a disputa está grande ali. E tudo mais reforçado ao conceito de que a arte é capaz de promover transformações no homem, e até nos bichos, e até nas plantas, e eu cá entendo que, não importando a origem, ou seja, quem produz essa arte, a origem dessa arte é sempre Deus, através da graça comum, que por meio da graça comum, nos leva a essa beleza e esse poder que a arte é capaz de imprimir ao homem. E nos voltando aqui para o nosso quintal, entendendo que a compreensão da arte na igreja evangélica é quase que esquizofrênica, abraçando certas expressões artísticas e rejeitando outras, sem um critério realmente bíblico, já que condena toda a idolatria nas artes plásticas e abraça a música, mas idolatra o artista, muitas vezes. Recusa a representação plástica da divindade ou do relato das Escrituras, como vemos nas igrejas católicas, mesmo que essa seja fiel ao relato que ela propõe mostrar, mas se conforma com uma letra de música totalmente desatrelada da sã doutrina e aceita qualquer ritmo, mesmo aqueles que evocam e inspiram até por sua própria natureza sentimentos e sensações em conflito com a mensagem devocional. Então, pergunto para vocês, e cada um escolhe o que prefere responder, quais são as causas desse comportamento esquizofrênico para com a arte e o artista cristão? Seria fruto da evangelização à moda brasileira, de uma conversão pela descatolização? Contribui para isso certas construções doutrinárias, como, por exemplo, é o caso do fruto do imaginário pentecostal dos tais levitas, que é uma coisa que tem 40 anos e que se inspira levemente em relatos bíblicos? E essa dicotomia de que música do mundo e música, sei lá, de Marte, né? E que o crente pode ouvir uma e não pode ouvir a outra. Como é que vocês entendem quais sejam os fundamentos da boa música cristã? Quem se habilita aí? Pela ordem, Zé. Pela ordem? Vai pela ordem? Então vai lá, Zé. Pode pela ordem. Vamos lá. Primeiro que, quando a gente fala de arte, você está tocando num campo do talento, da expressão de um conteúdo através de alguma coisa que não é técnica, através de uma expressão que não é calculável, não é matemática, apesar da música ter a sua matemática. Mas nós estamos abordando um assunto que diz respeito ao sentimento, que transcende algo calculável. E acho que isso acaba se juntando àquela sensação da espiritualidade como algo incontrolável. Então você tem uma arte que ela só dá vazão a coisas
irracionais. E apesar da música não ser racionalmente colocada numa caixa, mas ela tem sentido na essência do ser humano. E eu sinto que a arte hoje ela não parte de um fundamento de apenas de talento, da captura. Há quem diga que a música você não compõe, ela existe e você só sente. E o artista tem esse outro lado do cérebro. Mas eu não sei o quanto da nossa arte hoje, que eu não sei se a gente pode chamar totalmente assim, ela não é uma tentativa esquizofrênica de você trazer um resultado surreal através de algo que ninguém explica e que você tem para vender. Você tem para dar. Já viu esse CD aqui? Ó? Tem uma unção nesse CD. Nossa, tá brincando, cara. Compra porque esse CD é ungido. Então você começa numa mistureba de santificar, ungir, glorificar coisas, métodos, sistemas, frases, conceitos, e você não tem mais o lado racional e de discussão da fé dentro da arte. Então eu vou só encerrar dizendo que nossos anos 60 e 70, você tinha artistas que batiam de frente contra a ditadura. E ali surgiram coisas fantásticas. O que não foi diferente na Inglaterra com a expressão punk ou a Revolução Cultural dos anos 60 também no Reino Unido, onde, através de uma música, você expressava algo. Aquilo transcendia, obviamente transcendia ao que as pessoas comuns estavam acostumadas a ouvir. Mas ela tinha um nascimento racional, intelectual, de uma experiência até que transcendente, mas que respondia aos anseios das pessoas. Hoje eu não tenho uma resposta, eu tento copiar alguém que já faz alguma coisa que dá certo. A música da chuva está vendendo, então o Brasil está inundado. A música do apaixonado deu certo, Cacilda, o Brasil então está chorando nas milongas. Agora a onda agora é ser restaurado, é empreiteira para tudo quanto é lado. Você deixou de existir dentro do que transcende uma experiência pessoal de reflexão. Só para dar início aqui. Isso aí é o nosso segundo bloco, ou seja, a música, serviço do mercado e tudo mais, mas enfim. Exatamente, não, E a dualidade, essa dualidade entre o que é do mundo e o que é de Marte? Eu estava ouvindo o Zé falar e estava pensando justamente nisso. Tudo isso que ele colocou agora vai servir como matéria-prima para o segundo bloco. Obrigado. Se for falar de mercado. Não, obrigado. O Zé se adiantou. Se for falar de mercado, né, Zé? Não, bom, eu falei para você escolher uma pergunta, você já pegou uma outra aí. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de dualidade, que eu acho que é um dos grandes nós, né, com relação à arte. Porque a gente está num contexto em que a gente compartamentaliza as coisas espiritualmente, né? Eu não sei dizer exatamente de onde veio isso, né? Tanto a herança reformada quanto outras heranças que não são caras no cristianismo, elas apregoam que a nossa vida é um todo diante de Deus, né? Que não tem departamento. Então, assim, essa área... Eu não gosto dessas expressões, às vezes, em palestras que a gente ouve, assim, existem áreas da sua vida em que você precisa trabalhar. Porque parece um tom meio assim empresarial, né? Olha, a área de finanças, a área de... como é que é? O departamento pessoal. E a vida não é assim. Mas com a música está muito assim e na a vida cabeça não é com do Deus. crente. E com a arte também não é assim. Então essa música serve para ser utilizada no contexto da igreja. Aquela não serve. Nesse sentido, eu sou muito jobiniano, né? Quando ele diz que há dois tipos de música, boa e ruim. Isso se aplica ao contexto, entre aspas, aqui vamos chamar só por uma questão técnica, secular e religioso. E nós somos testemunhas disso. Quanto lixo de música religiosa tem sido produzido, né? E nós temos elementos objetivos para analisar uma obra de arte, sim. Porque a gente fala, a arte é uma coisa subjetiva. Não, mas dá para você dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né? E a gente pode até falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, assim, tem muita música religiosa ruim e tem muita música não religiosa boa. Então, a questão é o que é bom e o que é ruim. O que vai fazer bem para os nossos ouvidos, para a nossa alma. Mas música que não foi composta por cristãos pode fazer bem para a alma? Lógico que pode.
Assim como música composta para fins religiosos pode fazer mal. Pode fazer mal para a alma, dependendo do conteúdo. Então essa é a minha convicção. Para começar. Sérgio. Agora é você, Sérgio. O que sobrou para você? Você pode falar um pouco sobre graça comum, se você quiser, sobre levitas, se você quiser. Não, nem quero falar sobre isso. Se você quiser comprar essa briga, você pode falar. Eu tô brincando, mas é sério. Eu tô numa fase que eu sempre fui bem, digamos, crítico demais dessas áreas, mas eu tenho E agora tentado, você está escorregando. Eu tenho tentado ponderar um pouco, Danilo, em relação a observar outros artistas que fazem uma música diferente da minha e o quanto disso, inclusive, está na Bíblia. Eu vejo muitos colegas, às vezes, criticando a questão da repetição. Né? As músicas se repetem demais, mas a gente tem muita repetição na Bíblia. A gente tem isso. A gente tem muita ladainha. A gente tem na Bíblia também alguns textos são curtos e alguns textos são um tanto quanto estranhos em salmos, e não sei quantos aqui sabem, mas todos os salmos são músicas, foram feitos como músicas. E eu fico pensando se a igreja evangélica hoje cantaria qualquer um dos salmos. Eu acho que não, do mesmo jeito que não promove qualquer doutrina e prefere até promover outros que não estão lá. Exatamente. Né? Então, eu tento entender hoje um pouco, Danilo, assim, a cabeça dos grupos e daqueles que são os meus pares, né, aqueles que são próximos também, para tentar chegar no equilíbrio, porque também, senão a gente cai no extremo de achar que nós detemos a verdade. Como se nós fôssemos os guardiões da sã doutrina e da verdade. Mas eu não acredito muito nisso, senão a gente não teria discussões acirradas durante séculos a respeito de batismo, por exemplo. Então, ninguém detém muito bem assim, certas convicções a respeito de tudo. Mas, como o Jorge colocou muito bem, a gente pode, sim, dizer algumas coisas a respeito de arte e colocar da seguinte maneira: isso é bom, isso é ruim. O detalhe é que muitas vezes a gente faz isso errado. A gente quer comparar, por exemplo, o sertanejo universitário com jazz. Nem comparável. É um absurdo, é uma ignorância intelectual da parte do músico querer fazer uma coisa como essa. Então, existem estilos e estilos. Né? Mas pensando você na tem música que comparar cristã, aquilo dentro proposta... da própria música, né? Que está associada. Eu não acho que existam estilos que sejam impossíveis da igreja utilizar. Sempre, qualquer estilo é possível da igreja utilizar em algum momento. Não necessariamente no culto. Né? E aí vem o problema com os levitas, né? Que eu brinquei que eu não quero falar muito sobre isso, porque... mesmo porque eu tenho percebido também que até as igrejas pentecostais têm passado um pouco dessa questão já. Os lugares onde a gente tem viajado com baixo e voz, nas conversas com os músicos, com os pastores, eles não têm muito usado mais esse termo. Está diluindo, sim. Tem diluído, porque é tão absurdo. Mas Sérgio, eu posso fazer só uma... Parece que... O Jorge falou um negócio interessante. Outro dia eu fui pregar na igreja Filipenses 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu passei os acordes para a banda e comecei a cantar. É preciso saber viver. Não, lá na igreja o pastor Paula fala. Lá. Casa Rocha é herege. Legal. Não, o legal foi que a galera cantou. Eu peguei e falei, gente, Paulo está falando que a gente tem que saber viver. Essa música podia ter sido um pastor, podia ter feito, mas não foi. Teve que cair no Roberto Erasmo, que é muito bom também. Né? Mas, porque aquilo que você disse de que o verbo, a segunda pessoa da Trindade, é o que fala. É a palavra. Então eu posso estar atravessando uma rua e ver uma cena e o verbo está falando comigo. Eu posso assistir o filme do Schwarzenegger ou do Rocky, o último, que ele briga com o filho. O que você está pensando? E Deus falar comigo, porque o verbo ele está ecoando no sistema e no universo eternamente.
para nós o tempo todo. E eu vou dizer que às vezes, eu entendo o que o Sérgio fala, nós não podemos entrar num lado crítico. Mas dependendo do momento de vida que você vive, eu corro para ouvir as coisas que não passam. Eu vou falar uma coisa aqui agora que alguns... O Coldplay acabou com a música. Porque o Coldplay inventou um estilo chato, burocrático, sacal. Banda chata. Mas tem 2 ou 3 músicas boas, vamos falar, tem. Mas aí, o Hillsong abraçou aquele estilo e o United explodiu para o mundo inteiro. E é que vou te dizer, meu, para mim é insuportável. Para mim é insuportável. Então eu entendo isso. Eu não quero ser o crítico. Eu não quero ser o cara, o dono da verdade. Não sou. Mas eu preciso ser o Zé. Sim. Pelo menos a minha individualidade. E aí você tem algumas repetições que passam pela tentativa de reproduzir uma experiência em alguém. Será que se eu colocar isso aqui na música, mexe com aquela pessoa, e você canta, opa, o povo chora, vamos cantar essa de novo que o povo chora, hein? E levanta a mão e o povo chora. Então a minha arte não expressa a experiência que eu tenho diante da Trindade. Ela é uma tentativa ridícula e vazia de produzir uma emoção em alguém, a qual nem comigo mesmo aconteceu. Eu fico esperando o feedback para que aquilo seja a minha experiência. Então, desculpe os amantes do Coldplay, do Hillsong, que a gente canta a música do Hillsong na igreja, não muitas, porque nós não temos departamento médico para revitalização das pessoas, não tem remédio para saco cheio, para cabeça cheia, para peito cheio tem, né? Mas... Você passou num ponto aí que eu queria voltar para eles, que vocês comentassem. O uso de música não feita por um cristão, a gente tem a maior parte dos evangélicos acredita que a música tem que ter um pedigree cristão. Se ela não tiver, ela não serve, ainda que ela seja até bibliocêntrica, que ela esteja colocando uma mensagem até muito superior ao que está sendo cantado pela música gospel. Se não foi feita por um músico não cristão, não serve. Chegamos até a esquizofrenia de lançamento tipo de um cantor gospel, do mainstream aí, ele tem que virar pastor. Então ele começa lá, sendo ungido pastor, e aí ele começa. A pergunta é, então, o autor, de fato, unge a arte? Então, eu queria já fazer uma distinção de tudo que a gente falou aqui nessa primeira rodada. Nós estamos falando de música de uma maneira geral e de música para aquele momento na igreja em que a gente chama de liturgia, né? Música litúrgica. Então, eu acredito na música litúrgica. E eu acho que, como poucos aqui, eu posso falar sobre isso, porque escrevi muita música litúrgica, que as igrejas, muitas cantam até hoje. Então, acredito na utilidade da música litúrgica, na importância. E há um fundamento bíblico para fazê-la. Está aqui Sim, você tem, claro, você faz música litúrgica para, naquele momento em que o povo de Deus está reunido, em que as pessoas estão cultuando a Deus, aquilo possa servir como encorajamento, como inspiração, para aquele momento que é um momento muito importante da vida da igreja. Agora, a música e a arte não se resumem a esse momento. Então, às vezes, a gente sente essa cobrança como músico cristão, né? Pô, mas vocês não fazem... Ou então vocês estão fazendo música que não é litúrgica mais. Eu ouço muito isso. Vocês não estão fazendo mais música litúrgica, e perdeu, ponto. Então, assim, a arte é muito mais do que isso, do que a música litúrgica. E, de novo, a música litúrgica tem a sua importância, mas ela não esgota toda a expressão artística e, principalmente, como o Zé falou, ela não esgota a possibilidade de Deus se manifestar, de Deus falar ao coração das pessoas. Não é só através da música litúrgica. Ele se manifesta e se expressa através de todo tipo de arte, né? Então, e aí, nessa questão, eu gosto muito daquela passagem dos discípulos em Emaús, que estão andando com Jesus e não estão sabendo que era Ele. Não estão sabendo que era Ele. E eu acho que tem muita gente no mundo que está se aproximando sem saber de quem está se aproximando. Então, quando o camarada escreve uma letra maravilhosa, ou uma canção maravilhosa, que não está expressando nada litúrgico, eu acho que ele está perto de Deus sem saber, entendeu? Ele está andando, ele está bem perto de alguma coisa que ele nem se deu conta do que é ainda. Mas eu pensei que Deus
era uma patente da igreja evangélica. Pois é. Ela não detém a patente, então? Eu acho que do Espírito não. Santo? Eu acho que não. Tipo assim, você só vai encontrá-lo aqui. Não. Aqui, hoje ele está aqui, Não. você venha Acho que ele que vai não. estar aqui. Essa é a noite que ele vai estar aqui. Mas Acho você que já não. dançou, porque o Valdomiro Santiago falou que Deus só opera ali, então vocês estão... Porque tem essa coisa, né, de você, da música ser ungida, ela está aqui, ó. Alguém contém Deus. Pera. Então já não é Deus, né? Já é Nós outra coisa. estamos contidos nele, existimos nele, nos movemos nele, vivemos. Ele nos contém. Ele contém a gente. Não existe essa. Alguém aqui é cristão para fazer uma música? Quem é mais cristão do que alguém? É esse ponto que eu queria colocar. Pô. Eu acho que a gente é muito, às vezes a gente tem uma postura muito arrogante, né? Ah, esse cara, não, essa música não é aceitável porque esse cara é um ímpio. Não, mas a maioria das pessoas pensa assim, o camarada estava vivendo uma vida desviada lá, eu não vou citar o nome dele aqui, ele vivia uma desviada, ele estava tocando um outro tipo de conjunto e tudo mais, e de repente, para ele fazer a volta dele para a música gospel, ele tem que ser ungido pastor. Bom, agora ele pode cantar música, tudo que ele fizer está ungido. Eu acho isso muito arrogante, né? Porque assim, então a gente faz a distinção, os que não são e nós, os que somos. Sim. Então assim, nós somos, eles não são. E nesse meio aqui do nós somos, tem tanta tranqueira, e aí a gente faz essa... Não, eu não consigo. E aí vira uma faca de dois legumes, porque na medida que você faz essa distinção, você também diz assim, peraí, o arquiteto, ele pode construir casa, ele pode construir até projetar um bar, não tem problema, o fato dele ser cristão. Mas o músico cristão não pode tocar no bar. O que faz todo sentido, porque se você, no que você entende que para ser músico cristão você tem que ser ungido, uma vez ungido, você não pode voltar a comer com os porcos. Essa ideia é a que predomina, não? Fala aí, Sérgio. Eu gosto de ouvir esses caras aqui. Danilo, uma coisa importantíssima da gente colocar é, como você colocou do cara que faz, o engenheiro, arquiteto, enfim, que está construindo ali. Se você pega um engenheiro e pede para ele fazer uma análise sobre 2 prédios, ele do lado de fora, só olhando, ele pode simplesmente falar que é bonito ou não. Mas para ele conhecer aquilo, ele precisa adentrar a obra, ele precisa pegar as plantas dessa obra, ele precisa saber sobre o que ele está falando. Eu acredito que essas confusões que acontecem se dá muito porque tanto músicos como lideranças, boa parte das lideranças das igrejas, elas não estão muito preocupadas com a música. Parece que a música ela tem só uma função na igreja, que é socializar. E é aquele momento transcendente do louvor, né, comunitário. Então, eu acho que falta isso. Se as pessoas lessem mais sobre arte, sobre música, se as pessoas conhecessem um pouquinho mais sobre a nossa própria história, né, da Reforma Protestante, veria que essas questões elas já estão extremamente assim, elas já foram muito estudadas por muita gente, muitos livros foram feitos sobre isso, e a gente já tem tudo isso na mão como protestantes. Só que aí a gente vai cair no seu segundo bloco, que é a questão do mercado, que nós estamos mas a gente sob sempre ele. volta às questões como a graça comum, que já estão a relação do cristão com a arte. Você vê como é que Lutero lidava com isso, como é que Calvino lidava com isso. Aí você passa aí 5 séculos e você começa aqui há 30 anos atrás e reinventaram tudo. A gente voltou para as antigas questões, para essa dualidade que é muito mais grega do que judaico-cristã. A gente está voltando para isso e volta essas discussões. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato, eu penso a opinião de vocês, é que antes nós, como protestantes, estamos ali dentro de uma igreja, onde ser protestante significa também estar na escola bíblica dominical, participar de uma série de coisas, você já está desde criança estudando as escrituras. Então, essas questões elas não estavam sendo discutidas ali. Eventualmente, o que acontecia era um grupo que começou a fazer rock, tomava pancada lá na Igreja Batista e tudo mais, ou seja, em relação ao modernismo, digamos, a usos e costumes. Mas quando a igreja evangélica cresce como cresceu, nessa onda cultural, toda essa galera que entra, né, e é evangelizada normalmente por neopentecostais, que levantam todas essas questões, começa tudo de novo a questionar o que já estava bem resolvido. Eu acho mesmo que está diminuindo essa coisa dos levitas e tal, mas até 4 anos atrás, eu
eu digo por mim, escrevendo certos textos no Genizar, quando eu tocava nesse assunto, quer dizer, esse entendimento de que o camarada, para ser músico cristão, ele tem que ser pastor, tem que ser ungido e tudo mais, a partir daí ele é uma figura meio que sagrada, então tudo que ele produz é bom. Isso acontece muito, o Zé já deve ter vivido isso, o Sérgio também. Você termina, às vezes, uma apresentação numa igreja e a pessoa vem falar com você e fala assim, cara, que unção maravilhosa, sua música. Né? Aí você fica pensando, o que ele está querendo dizer com isso? Né? A sua música é ungida. O que significa? Será que significa que ele ficou emocionado com a música? Será que significa que ele achou a música bem feita? Ou será... E eu não consigo entender o significado dessa expressão. O que significa a sua música é ungida? É porque talvez a pessoa teve uma experiência com a canção e nós temos o hábito de terceirizar as fontes. Então, quando aquele pastor prega, Deus fala comigo. Eu terceirizo a minha espiritualidade. Quando eu estou mal, eu ponho aquele CD com aquela música, que aquela música me faz chorar. Até a hora que eu enjoar dela, mas aí eu vou achar outra que me faz chorar. E ela nunca, em vez de ela tirar essa terceirização e ter uma relação verdadeira com Deus, nós continuamos a seguir o curso do sincretismo que de séculos já vem abalando a igreja. Então é o CD, é o pastor que prega. Engraçado, ungida a minha música, você costuma ler a Bíblia? Porque ela é mais... Você lê a palavra e Deus não faz você chorar, e você ouve a música e chora? Desculpe, eu não sou mais do que Deus, eu não tenho mais do que... E aliás, o que eu falei, Paulo já falou, já estava lá, né? Há séculos, aliás, tem na sua casa, dá para você olhar e ter as suas experiências. Mas é o que eu disse, você quer produzir experiências, e a emoção, ela vem para confirmar que o que eu fiz é ungido, e que o resultado foi alcançado. É como a B-Shaper, né? Faz exercício aqui, ó. Você fica aqui, veja esses resultados. Aí, cara, tal. Você vem aqui na igreja e pratica, faz isso daqui, canta essa música 3 vezes por dia, veja esses resultados. Sim, eu consegui comprar isso, eu emagreci, então você começa a ter... e a arte entra nessa miscelânea e vira uma panaceia do remédio que as pessoas buscam na cabeça, né? Mas esse é um traço, né? A gente fala dos católicos com suas imagens, na igreja que, na verdade, sem pensar que ela tenha virado idolatria em um determinado momento, elas estavam lá para as pessoas que não tinham acesso à palavra conhecer a história. Então, você tinha lá Paulo preso, isso e aquilo, ou seja, era uma forma de educar. Nós falamos isso, mas a gente faz a mesma coisa com a música. Não, mas a coisa mais comum que tem é um camarada vir discutir. Desculpa, eu sou pastor, você está errado. Então vai lá. Você está errado. Aquele que serve, veja, aquele que serve as imagens, elas têm olhos e não veem. Ah, verdade. Elas têm ouvidos e não ouvem. Elas têm bocas e não falam. Elas têm pés e não chutam bola. Elas têm joelhos e não se curvam. Mas os nossos ídolos hoje, eles têm boca e fala, eles têm ouvido e ouvem, eles andam, eles tocam, eles cospem ao som. A idolatria é a mesma. A única diferença é que os nossos ídolos são melhores. Exatamente. Porque eles andam e se movimentam. Você vai lá, Michelangelo pintava alguma coisa, o camarada olhava a pintura de Michelangelo, ele via um raio saindo e ele entendia que aquilo ali era uma... Bom, tem que sair raio para funcionar. Quer dizer, o observador dessa arte concluía uma doutrina a partir de uma observação que nenhum artista imaginou que ia ter. A mesma coisa acontece com a música. O camarada escuta Sabor de Mel e acha que todo cristão, em algum determinado momento, vai conseguir a sua vitória Sabor de Mel. À custa Porque não basta conseguir a vitória, tem que ter a vingança. Onde está isso na Bíblia? Por favor. Não tem lugar nenhum. Mas isso nos leva ao mercado, né, Daniel? Vamos falar do mercado, então. Falar do mercado. Mas eu só queria, antes de ir ao mercado e fazer um intervalo para ir ao mercado, Francis Schaeffer disse o seguinte: a busca pela excelência também é uma maneira de louvar a Deus. Os evangélicos que hoje se rendem a qualquer esforço medíocre, desde que esse tenha sido feito de crente para crente, o que vocês pensam disso? Porque na medida que você vai unge um camarada para fazer arte para vocês, você vai nas igrejas, você vê umas peças de teatro que você não acredita, você escuta uma música que você não crê que você está ouvindo aquilo.
mas todo mundo se contenta com aquilo porque foi feito de crente para crente. E não pensa, quando você lê Gênesis e tudo mais, a importância que Deus dava à excelência. Lembra que ele fala lá que ele pegou os artistas e deu para eles uma capacidade excepcional para que eles pudessem fazer aqueles artefatos todos com a maior excelência possível. E a gente, na verdade, por essa dicotomia de só aceitar aquilo que é feito de crente para crente, a gente também compra muito gato por lebre. Olha, eu sou de uma geração, Danilo, que só para dar um exemplo para vocês, mais jovens que estão aqui, quando eu era adolescente, começaram os primeiros programas de TV evangélicos em TV aberta no Brasil, final da década de 70. TV? Quando você era pequeno já tinha TV. E aí, eu me lembro disso, até escrevi no meu livro, né, o De Vento em Popa, essa experiência para mim inesquecível. Eu me lembro do seguinte: quando a gente ligava a televisão no domingo de manhã e os programas tinham 20 minutos, porque era o tempo que as igrejas conseguiam pagar para ter programa de televisão, 8 horas da manhã. Você ligava a televisão e o pastor tinha umas 3 músicas, o pastor pregava um sermão de 5 minutos, e aí ele terminava o programa, e isso é inesquecível, dizendo assim: se você gostou do que você ouviu, procure a igreja mais próxima de sua casa. Olha quanto nós andamos nesses 40 anos. Ele dizia assim: procure a igreja mais próxima de sua casa. Não dava nem o nome da igreja, Não. nem sem tabuleta. Não, nem o telefone, nada. Se essa palavra tocou o seu coração, procure uma igreja onde a palavra seja ensinada e esteja próxima da sua casa. Então as coisas andaram, as coisas mudaram muito nesses 40 anos, né? Essa pequena ilustração diz muita coisa, e você pode refletir sobre isso, sobre a nossa situação atual e de onde nós viemos, né? Eu só Beleza. quero só uma coisinha, você falou do Francis Schaeffer, você postou essa semana essa frase, né? A gente não pode também deixar de lembrar de que a música, a arte dentro da igreja, ela é um fator agregador. Quem nunca cantou num coral? Quem nunca cantou mal num coral? Quem nunca tocou mal na igreja? Eu não estou dizendo que essa é a música do consumo, mas ela não deixa de ser algo que socializa, como o Sérgio Não, falou. não me referi a isso. E Estou me eu sei, referindo àquele cantor mesmo que... Eu sei que isso sempre vai existir para nós. Eu acho que você abordou o problema daquele que ele é detentor dos poderes da divindade. Nós vivemos hoje um evangelho, não sei se nós podemos chamar assim, aonde tudo é a figura veterotestamentária. Quem tem Deus hoje? Você tem? Você poderia repartir com a gente o Deus que você tem? Por exemplo, vamos buscar o Espírito Santo? Hoje é o dia de buscar o Espírito. Me explica como é que eu busco alguém que mora dentro de mim. Vamos ao templo? Como é que eu posso ir a um lugar se eu sou o templo? Como é que... eu quero tocar no altar. Espera, o altar hoje está dentro de você. Eu queria ouvir as palavras da lei. Então, mas elas estão escritas nas tábuas de carne, não mais nas de pedra. Então, Deus passou a ser idolatrado. E Ele passou a ser o objetivo das pessoas e não mais o caminho delas. E Jesus é o caminho e não o nosso fim. Onde está Deus? Ele está naquela reunião? Então, com isso, eu esqueço que a melhora ou a excelência da minha arte é mergulhar na excelência da graça e do conhecimento de Deus a cada dia. Porque senão eu vendo, entre aspas, uma espiritualidade que mexe muito com a nossa cabeça e o nosso coração de terceiro mundo, de privação cultural e de privação econômica e num país tão horrível, que não tem comando como a gente vive hoje, e você apresenta para as pessoas, na sua arte, a solução ungida, e todo mundo quer se agarrar àquilo, porque ali está o poder. A arte é um reflexo da mensagem que a igreja está passando mesmo hoje. E às vezes a mensagem é um reflexo da arte, acho que não sei aonde a cobra engole o rabo, mas é um ciclo vicioso, onde a busca da excelência, aqui mesmo na Conde de Sarzetas, não sei se ainda tem, mas aqui do lado tinha um estúdio, aqui você gravava um disco em 1 hora.
Agora todo mundo tem computador em casa e grava com boa qualidade. Ou pelo menos razoável. Muito melhor do que quando a gente fez o primeiro disco nosso, que foi em fita de 8 canais no fundo de quintal. Você não tinha computador para fazer música. Hoje com muito mais qualidade, mas qual qualidade? Em que aspecto essa qualidade está? Né? Então é para a gente pensar nisso. Mas é nem por essa tentativa de tentar fazer melhor, não. A minha questão da excelência é a despreocupação em, ao produzir alguma coisa, fazer alguma coisa que, de fato, seja para a glória de Deus, não para a glória do artista. Sim. Eu acho que essa busca, a arte congregacional que você estava se referindo, é claro, ela é fundamental para que a gente esteja entre os irmãos e tudo mais. Não, eu acho que essa pouco discernimento, pouca crítica até que a gente tem de uma obra que venha do tal do ungido, sem se preocupar que ela seja excelente. Não, tem que ser excelente. É sobre essa questão de qualidade mesmo. É muito complexo porque a gente explicar essa questão, mas o que é de fato qualidade, né, em arte, porque a própria palavra já é complexa, né? Ela envolve muita coisa. Você pode falar assim, nossa, o cara tem a arte de falar bem. Ele não está falando necessariamente de algo totalmente ligado com música, né? Então essa palavra arte tem vários significados. Mas a questão, quando a gente coloca esse ponto, né, da qualidade, da excelência, é que vocês que estão aqui, né, o pessoal que está ouvindo, que é artista, não tem jeito, tem que buscar, sim, aprimoramento. E o aprimoramento é individual e ele também é em equipe, se você está numa igreja, né, se você está com um grupo de músicos, uma banda, enfim. Então, isso passa por quem? Isso passa por um professor de música. Isso passa por um estudo baseado em livros, por muita audição de muitos estilos musicais. De uma verificação gêneros. da letra também, se ela é bibliocêntrica ou não. É engraçado, Danilo, estou lembrando aqui, né, na década de 80, o rock era considerado do capeta, né? E, não é? E hoje a gente ungiu ele. Então, as pessoas têm muita dificuldade de dizer música rock na igreja, porque lá atrás elas achavam que o Raul Seixas era um dos escritores da Bíblia, né? Que falava que, não, a música é o pai do rock, como é que é? O diabo é o pai do rock. O pessoal falava isso às vezes para mim como se fosse bíblico, só que isso é do Raul Seixas, né? E aí, acho que ficou esse trauma, né? E hoje as pessoas não usam esse termo, usam música de adoração. Como assim, cara? Música de adoração? Isso é rock. É rock. Ponto final. Agora, se aquilo está sendo usado para um fim, que é o fim da adoração comunitária, o louvor comunitário, tudo bem. É outro assunto. Né? Mas essas relações que a gente vai cortando, tudo isso é falta de conhecimento. Então, aqui numa conversa como essa, num bate-papo como esse, a gente não resolve isso. A gente não vai colocar de maneira totalmente... o total do que seria. E essa música é pior do que essa por causa disso. Não é assim que funciona, né? O artista precisa mergulhar, né? Ele precisa adentrar. E outra coisa, em relação a arte e cultura, né? Basicamente, quando a gente fala sobre arte, nós estamos nos referindo a algo que é transformador. A arte, lá no início, a raiz dessa palavra está associada com técnica. A arte está associada com criatividade. Tudo que passa disso, tudo que é mera repetição, não é arte. Aí a questão é, então quem repete demais na sua arte, na sua música, não está fazendo arte? Não está fazendo arte. Está sendo um mero reprodutor cultural. Porque a cultura, diferente da arte... Diferente da arte, a cultura ela é algo que ela solidifica atos, ideias, tradições, costumes. Aí vem o folclore, né? Então a cultura faz isso. Nós temos a gente tem trabalhado uma cultura na igreja hoje que é essa que o Zé colocou, que é essa cultura de ficar tocando o Coldplay o tempo inteiro, né? As pessoas não sabem, mas a gente está solidificando isso, que hoje, quando eu vou discutir com meus alunos ou nas palestras que eu dou nas igrejas, o que é música congregacional, na cabeça deles já está certo. É esse estilo que o Zé comentou. É isso. Você não pode passar disso. Em relação às letras, você não pode passar daquilo que não é mais congregacional. Isso é muito sério, gente.
para o artista, para a arte, isso é muito sério. Porque a gente vai solidificando algo que é extremamente medíocre. E a igreja vai passando essa cara para fora, o tempo inteiro. Porque se você pensar em arte, a arte é uma coisa que acontece também com o observador. Você vai no museu, vê lá um vaso parado, ou então ou uma lata de tinta, e você, dependendo do olhar que você tenha, você pode se emocionar com aquilo. E se você, de fato, aquela lata de tinta passou uma emoção para você, ela transformou, ela é arte. Eu acho que a arte é qualquer coisa que é capaz de transformar você. E aí você também está certo quando você começa a fazer repetições da mesma coisa, que não transforma ninguém. Aquilo ali vira música de elevador. Só concluindo o que o Sérgio e o Zé falaram, não é para esquecer, nós vivemos no Brasil. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma diversidade artística invejável. Por conta da mistura das raças, nós temos ritmos incontáveis, nós temos expressões artísticas das mais variadas matizes. E, de repente, a igreja se limita a expressar o Coldplay. Agora, coitado do Coldplay. Coitado do Coldplay. Né? É uma perda de riqueza, de talento e de possibilidades. É isso aí. Gente, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Vai ter um lugar que tem café para vocês. Quem quiser tomar água, vocês também, se quiserem comprar algum livro para que eles possam autografar ou CD, a hora é essa. A gente volta em 10 minutos para falar com um pouco mais de música e para falar de mercado. O bloco agora, vamos falar de grana. Até o final do século XIX, sendo muito simplista, a música estava essencialmente no controle de quem fazia a música. Seja lá para que propósito essa se destinasse. Se a louvor, se a dança, se a diversão. Com o surgimento do rádio, da indústria fonográfica, das mídias de massa, inicialmente se passa a publicar aquilo que já existia e que já estava em consumo pelas pessoas nos meios então disponíveis e que davam lá sustento aos artistas que viviam de sua arte. Até que, em determinado momento, quando a música vira produto de consumo de massa, com todas as implicações disso, seja na produção, na distribuição, etc., o resultado que passa a contar é lucro. E lucro do produto música é determinado por vendas e custos de produção, de divulgação, etc. Fatores que serão o principal parâmetro, se não o único, empregado pelos agentes da indústria, os donos do negócio, as gravadoras, as produtoras, os estúdios de cinema, os donos dos palcos, das rádios, das TVs, todos sócios majoritários de todos os negócios gerados a partir do momento que a obra deixa o artista. E, nesse momento, são os agentes que passam a ditar também a criação, em função do mercado, do que se vende, do que não se vende. A consequência natural é que a indústria passa a demandar arte para si mesma. Diferentemente do que foi no tempo do mecenato, não pela arte em si, ou pelo que ela possa servir, mas apenas como objeto de venda, mercadoria. E, sendo assim, por que não criar artistas segundo o que vende mais? Tem menor custo, o menor risco, pois já é testado e é o que dá certo. Daí então, se pagode vende, se sertanejo universitário também vende, e a música gospel está na moda, vai aparecer aí um picareta que irá atinar de buscar um artista que possa ser ungido pastor por algum apóstolo famoso e que tenha um testemunho de conversão extraordinário, coberto de muitos milagres e maravilhas, que produza canções cheias de teologia da prosperidade e de triunfalismo, para o novíssimo ritmo chamado pagode gospel universitário. Olhando aqui para o nosso quintal evangélico, e há sempre na nossa tradição um papel especial para a música na liturgia, e que construiu com diferenças denominacionais um conceito bem peculiar a respeito do que seja música cristã e do que seja um músico cristão, e como esse processo do grande mercado, da massa, da música, só aconteceu para a gente aqui tardiamente, acompanhando o avassalador crescimento da igreja evangélica, ou a proliferação da onda cultural evangélica, ficamos aqui a estranhar e a nos incomodar que os agentes estejam interferindo na nossa música.
A igreja moldou a música que nós chamamos de inspiração cristã. Perdão, a indústria moldou a música que nós chamamos de inspiração cristã, que agora é a tal da música gospel. E poderia ser diferente? Dava para esperar alguma coisa diferente? A indústria da arte cristã já não estava pertencendo aos líderes das igrejas ou das indústrias religiosas? Não eram as gravadoras cristãs inicialmente as principais ligadas a denominações? Afinal, ficam aqui então os artistas remanescentes da boa música cristã, os que não se dobraram, falando em crentez, que se dizem avessos ao mercado, artistas que reclamam ou não do sistema, mas sendo eles mesmos os autores da boa arte, por que não se dispõem a buscar formas dessa boa arte chegar ao mercado? Pensando que, afinal de contas, mercado, em última instância, que está lá na última ponta, é um irmão seu, é um crente também. Em entrevista que o Jorge mandou para mim, do Taubkin, ele reflete o seguinte, sobre o papel da internet e das novas mídias e como essas podem novamente empoderar o artista, dando a este mais oportunidades de promover a sua arte através da internet. Fala até da possibilidade de que ele possa fazer um viral, aquilo ali virar um viral no YouTube, e, de repente, ele está lá, para nossa alegria, fazendo sucesso, arrumando uma gravadora e tudo mais. Então, pensando nisso, como é que vocês veem e imaginam poderem usar as novas mídias para promover o seu conceito de boa música cristã? Vai, Jorge. Agora começa do outro lado. Agora. Ou vai, Sérgio? Queria só lembrar uma coisa muito importante. A igreja evangélica brasileira ela é extremamente plural. A gente não pode perder isso de vista. Então, quando você faz essas colocações... Estou falando do mainstream. A gente espera que o pessoal esteja entendendo que isso está muito ligado com a massa. Estamos falando da massa, Tá não estamos falando assim, da sua grande denominação. Grupo, e a gente está falando de mercado, então é massa mesmo. É, da massa. Né? Porque a gente tem igrejas e pastores e músicos, seja na periferia de São Paulo, seja fora daqui, enfim, que estão fazendo um trabalho extraordinário. Muitos músicos bons têm surgido nas igrejas. E mais, a própria música, o chamada música gospel, né, eu não acredito que ela se engessou nos anos 90. Eu acho que ela também passa por uma modificação. Então, muito pouco aparece um artista aqui, outro artista ali, chamado gospel, que faz um excelente trabalho. Então a gente tem que tomar certo cuidado assim, com a generalização, né? E claro que não é dessa maneira que você está colocando. Não, sem né? generalização não se discute. A gente está falando do mainstream, a gente está falando da maior parte, né? É que eu gosto quando a gente trabalha também. Não, mas é bom citando pontuar, a esses gente outros, vai chegar, exato. Certo? Nós estamos Porque aqui, senão, de repente, nessa sala aqui, nós não estamos falando da igreja de ninguém. Simplesmente batedores, e não é nossa. Acho que nenhum dos três, e nem você, tem Não é esse o objetivo. esse objetivo, exatamente. Né? Quando eu falo, por exemplo, dessa música gospel, eu me lembro agora de um CD do Leonardo Gonçalves, tido como gospel, chamado Avinu Malkeinu, que é um CD que ele gravou em hebraico. Mas é dito ele? É dito Lindo! como gospel? Ele é. Inclusive o jeito dele cantar realmente se liga até com o gospel norte-americano. Aí né? sim. Esse sim, né? Mercadologicamente falando, ele está inserido no contexto gospel. Eu comecei a estudar essa questão do gospel e da mudança do gospel, Danilo, por causa de 2 CDs. Um foi esse do Leonardo Gonçalves. O outro foi o Ainda Não É o Último, da banda Resgate. Olha, Zé, olha só. Foi você que comprou? Não, você comprou, cara. Eu quero avisar a todos presentes que o disco está à venda aqui, todo mundo pode comprar. Não, quem será que comprou o CD? Foi o Sérgio. Oh, legal, obrigado. O disco está à venda. Porque, não é, Zé? Como que o pessoal chama vocês por aí? A banda Resgate é gospel, os pessoal chamam assim. Você pode, eu às vezes e o Jorge estamos em rádios cristãs e o pessoal fala, está aqui o duo baixo e voz, a banda gospel baixo e voz. Deixa rolar, tá bom, vamos falar, né? Vamos falar sobre outras coisas. Porque, cara, é um termo que ele foi solidificado no Brasil. A gente precisa saber trabalhar esse termo e achar quem são as pessoas que estão por aí que estão fazendo algo decente.
Entendeu? Eu tento, e é verdade, Zé. O disco é muito bom. Obrigado. Obrigado. Só agradecer, só. Fala você, tô emocionado agora. Não, o que eu queria falar assim, ó. Mercado. O mercado, ele é amoral. Ele é... Como é que a gente vai dizer? Ele não é palpável, né? É uma coisa que é abstrata. O que é o mercado? É o consumo, é a venda, é a procura e a oferta. O mercado não é pecado. Ele simplesmente é mercado. Eu acho que pecado ou pecaminoso é aquele que tenta comandar algo que não deveria ser do comando. Eu compro a laranja que eu mais gosto, ainda que alguém faça propaganda. Fizeram a propaganda de um produto e eu fui, comprei e não era bom. Não vou comprar mais. O mercado vai se mover pelo gosto daquele que deseja, aquele que quer consumir. Então a gente vai ter sempre de tudo, isso é impossível. Quer eu ache bom, quer eu ache ruim, sempre vai ter de tudo. Não, o mercado está respondendo um anseio. Se as pessoas querem Se as milagres pessoas querem, e maravilhas, as músicas vão falar de milagres e maravilhas. Vai ter. Isso aí é... Agora, o problema eu vejo assim, o Ricardo Bitum fez uma palestra num congresso de missão na íntegra, muito chocante, que ele falou que na sociedade antiga, a igreja ou a religião era o centro da sociedade. Tudo acontecia em torno da religião. E hoje a religião está na periferia e o mercado tomou o centro. Então, o que você vai estudar? Você vai ser advogado? Por quê? Porque o mercado está bom para advogado. Você quer ser contador? Porque o mercado está bom para contador. Então, deixou de partir do lado de cá para o lado de lá. O mercado virou um deus. O mercado está ruim, hein? O mercado está bravo. O mercado está bom para investir. O mercado é impessoal e, ao mesmo tempo, ele é um deus que comanda a vida das pessoas. E na música, não é diferente. Você pode ir numa escola e estudar música. O Sérgio disse, é um princípio de excelência. Você pode aprender notação musical, escalas, campos harmônicos, canto, técnicas, mas ninguém pode ensinar a música. Porque a música, ela nasce, ela está dentro de você. Seja com 2 acordes ou com 10, ela está dentro de você. Ela é uma expressão genuína. Mas quando o mercado se torna Deus, então eu quero fazer o que o mercado vai consumir. A minha preocupação deixou de ser a minha expressão. Então, eu até fiquei satisfeito por ele ter comprado o meu CD. O Resgate não é uma banda que vende milhões de discos. E é interessante que uma vez uma pergunta fizeram num encontro assim para o Maurício Soares lá da Sony, dizendo se a banda, se a Sony mudaria os estilos das bandas. Ele falou, não, se a gente quer aquela banda é porque aquela banda é daquele jeito. Né? Me perguntaram, vocês vão para a Sony é uma gravadora que não é cristã. Eu falei, escuta, a prensa não é cristã, o caminhão que carrega o CD não é cristão, o cara que fabrica o CD não é cristão, o cara da gráfica que prensou a capa não é cristão. Como assim empresa cristã? Já está colocando Deus no contrato social, é na junta comercial que Deus entra? Quando você assina na junta comercial a diretoria da empresa, Deus entra ali? Quando que ele toma corpo dentro? Que bobeira! Mas aí você começa a viver nessa falta de entendimento da galera, a ponto de alguém trazer o CD e falar assim, Zé, pega o meu CD aí, tipo, nas entrelinhas. Pô, você está no contato com um monte de gente, você conhece gente da gravadora. Não fala isso, mas é exatamente isso. Dá uma força para o meu ministério. Eu costumo responder assim, eu não posso, cara. Força para o seu ministério é só o Espírito Santo, porque o teu ministério é diante da igreja, é a tua vocação. É aquilo que você exerce para o corpo. Mas as pessoas confundem ministério com carreira. Com carreira. Agora, fala assim, agora você quer uma força na carreira? Fala a verdade, dá uma força na minha carreira. Eu posso falar, vai na Conde, põe uma caixinha lá, canta lá embaixo, que parece que o negócio está dando certo, tem muita gente fazendo. Até eu fiquei pensando bem, quem sabe eu vendo mais do que um. Aí você... Não, vocês não estão sabendo, tem uma caixa já para a rua lá com vocês. Para nós? Pô, obrigado. A gente está falando aqui, cantando. Porque aí tem você... alguém vendendo já. Você... Eu falei assim, eu posso tentar, mas aí a sua música ela vai ter que ser consumível, não é uma coisa que eu vou... Eu não faço a música pensando, pô, isso aqui vai vender. Mas eu já vi músicas que assim, que você ouve e ela tem uma frase de cada música evangélica que fez sucesso. É ou não é? Eu sei que a gente tem repetições, mas também tem vãs repetições, né? A Bíblia tem... Então, assim,
Música Frankenstein. Exatamente. Aí, quem E você vai juntando e você... Porque isso aqui acho que vai dar sucesso, aqui vai pegar. Porque aí o sucesso do mercado, da carreira, é linkado ao ministério de sucesso. Pera. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa e vice-versa. Não vai você misturar essas duas coisas. Então, o mercado ele existe, a gente sobrevive dele. Falando, ela é uma administração de risco. Eu vou fazer isso porque dá certo. Eu vou gastar menos dinheiro em propaganda, em promoção. Eu vou gastar a mesma coisa para gravar, mas eu já tenho aquele músico que toca daquele jeito, sabe essa levada, então tudo fica mais barato. Eu produzo um determinado mercadoria e coloco no mercado. Mas Deus é tão maravilhoso. As coisas que diminuem o risco também tá isso. Mas Danilo, hoje esse camarada pastor, porque se ele for pastor, a chance de dar certo é assim maior. como não se controla nada, a gente não, até essas coisas Deus ainda usa e fala. Deus fala até por meu intermédio. Até por nós, até por nós, qualquer um. Deus pode falar por qualquer um. Então, eu não misturo as duas coisas, mas eu entendo que quem se move dentro do mercado é que precisa de manter a sua expressão artística, independente do que vai acontecer. Acho que isso tem que ser mais fomentado, discutido, independente do que vai. Eu não trabalho para o resultado. Alô, som. Agora eu acho o seguinte, Zé. A questão, e eu concordo com vocês, o problema não é o mercado, o problema são as distorções do mercado. Exatamente. Porque eu, de novo, venho de uma geração pré-gospel. E, de repente, o movimento gospel chegou e atropelou tudo. E aí essa geração, de muita gente, ficou meio que a ver navios. O que está acontecendo? Né? Eu tinha um jardinzinho aqui, de repente passaram um trator e falaram, agora é soja. Só vai ser soja. E aí, isso gerou em muitos dos meus pares... Eu estava num trator, desculpa. Você não estava no trator. O trator estava puxando você. Tá. Você não estava dirigindo o trator. É verdade, obrigado. Não, você não estava dirigindo o trator. É essa a questão. E aí, eu e muitos dos meus pares, durante muitos anos, e aqui eu vou fazer uma confissão, a gente viveu amargurado. Tipo assim, acabaram com o nosso jardim. E agora é só soja. E muitos vivem essa amargura até hoje. E aí, lida com essa amargura criticando. Porque o mercado... Blá, blá, blá. E eu, recentemente, vivi uma grande libertação. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar me remoendo o resto da vida por conta do jardim que os caras passaram o trator em cima. Eu já estou plantando outro jardim. E aí entra o que o Taupkin fala num vídeo que eu acho maravilhoso. Ele fala assim, cara, o meu sonho nunca foi tocar num programa, tocar no Faustão, numa banda do Faustão e tocar para milhões de pessoas. Nunca foi o meu sonho. Meu sonho foi fazer uma música de qualidade e tocar para quem quer ouvir. Então você tem o mercado está aí, ele vai ficar aí, e o resto da vida e do mundo. Então eu toco para o resto da vida e do mundo. Entendeu? Eu acho isso uma coisa libertadora. E aí, então eu acho que o problema todo está nas distorções do mercado. O mercado está aí, vai continuar aí. E não tem problema o mercado, como vocês disseram, e eu concordo. O problema é o que fizeram no mercado, em muitos momentos. Né? Então eu acho que aí, nesse sentido, a internet chega para ser nossa ajudadora. Aliás, que há uma série de instrumentos que vocês podem usar para promover a boa música. Porque, na verdade, mercado, uma das funções do mercado, unir a oferta e a demanda, mas é também fazer o produto que as pessoas querem chegar até lá. A gente sabe que o nosso segmento cristão, o sistema de distribuição é muito complicado. Exato. E um outro elemento que nós não mencionamos é mídia. E aí, Zé, você há de concordar. Como vocês tiveram muito tempo expostos na mídia, isso auxiliou com certeza na vida da banda. E hoje, eu sei que assim, vocês romperam com esse modelo, mas graças a Deus vocês tiveram essa exposição, exatamente, que permite que vocês continuem trabalhando, né, dentro de um padrão, né, que viabilize, vamos dizer assim, o trabalho de vocês. Então essa questão da mídia é fundamental. E a internet mantém essa exposição para aquele grupo que já foi conquistado. Exatamente. E acho que, de novo, a internet nesse sentido vem em nosso auxílio, para quem não teve mídia, poder, de repente, também ter a sua oportunidade de se expor na mídia, para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Eu ouço isso incansavelmente. Eu viajo o Brasil inteiro e eu ouço, nossa, eu não sabia que foi você que fez essa música.
quem é você? Eu ouço isso direto. Eu vou descobrindo novos públicos semanalmente. As pessoas falam, puxa, nunca ouvi falar de você, mas eu conheço essa música. Pô, essa música tocou a minha vida, faz parte do meu repertório e tal, mas quem é você? E esse é um exemplo do que E não precisa demonizar o mercado. Não Dos tem 42 mídia, milhões de evangélicos, a gente estima que entre 8 e 12 sejam os evangélicos tradicionais ou os que mesmo os evangélicos não são os tradicionais, que seriam sensíveis a esse tipo de arte. E para você fazer essa arte chegar a 8 milhões de pessoas, é mercado mesmo. É mercado. Exatamente. É desenvolver ferramentas de distribuição, e a internet hoje, no seu caso, é um clique, já comprei, já está recebendo. Eu acho que isso é uma redenção. O Cláudio tem razão, Sim. é uma observação fundamental. Tem um negócio interessante nessa amargura que você falou, Jorjão, que entre nós, dentro da banda, a gente vive debatendo, nas viagens, nas fãs, né? Vive debatendo. Pô, eu não gosto quando alguém fala que a gente faz música gospel. Eu faço música, eu faço rock, né? Não posso falar que a Clara Nunes, que cantava músicas que tinham um contexto religioso de Umbanda, que era uma música de Umbanda religiosa, apesar de ter o Renato Teixeira, Caipira Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, que é uma música católica. Porque o rótulo, ele se desgastou tanto, e quando esse rótulo gospel começou, e obrigado por você colocar a gente no vagão do trator, ela era uma música que deveria ter um rótulo chamado gospel, que é um nome americano, para que as pessoas fora da igreja ouvissem falar de Jesus sem ter aquela aversão de uma música igrejeira. Sim. Aí surgiram as bandas de rock, nós estávamos no meio, com uma linguagem mais engraçada, com um bom humor, falando para fora. Não era uma música vertical de adoração, não era uma música para se cantar em culto. Não se canta a música do Resgate, alguns fazem isso, são loucos, mas não cantava a música do Resgate dentro do louvor. A gente tem algumas verticais de louvor, mas as músicas falam para fora, como o Jack Joe and Nancy, as brincadeiras, essas coisas, né? Só que de repente ele se ensimesmou e a tendência voltou para dentro. E quem está fora hoje continua, agora tem de novo repulsa da música gospel, porque isso mudou, já descobri, mudou o rótulo, mas é aquela música igrejeira. Então às vezes você se sente assim. Mas aí na banda, aí vem isso que você falou. Mas o Jorge e o Marcelo falam, mas o mercado está aí. O gospel, vão chamar a gente de gospel, não tem jeito. Qualquer que seja a música que você faça, porque a gente já está dentro. Eu acho que o que cabe mesmo é o que o Sérgio falou. Vamos procurar, dentro disso tudo, é a mesma coisa que o termo evangélico. Aqui todo mundo é evangélico, né? O Resgate faz muitos eventos evangélicos, nós somos ecumênicos. Mesma coisa que o termo evangélico, Sim. porque o cara fala assim, quando o cara fala para você assim, você fala, você é evangélico? E se responde e incomoda. Na resposta você fala, o que o cara está querendo perguntar? Ele está querendo perguntar se eu quer dizer arranco com o couro dele arrancando dinheiro. Não, se eu falar assim, eu sou pastor evangélico. Esse cara arranca o meu dinheiro, ele vende lenço, meia ungida, ele vende santinhos e coisinha, óleo de Israel. E é rico. Deve ser milionário, na Forbes está na lista dos 100 mais ricos. Então, antes de você responder, você tem que falar um monte de coisa que não. Mas pensando bem, eu sou. Se você quiser saber mais, a gente conversa. Né? Porque você vai lutar contra uma maré que a gente já está nesse tsunami, a onda está carregando. Exatamente. Né? Procurar o que é bom. Verdade. A gente está revivendo isso, né? Porque falo que a conversão brasileira foi pela descatolização, né? Então a gente começava explicando o que não era isso aí, idolatria, isso aqui, não sei o quê, e o bom é isso aqui. Agora, novamente, agora esse ônus veio pra gente. Agora, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente se diz cristão evangélico, o camarada já olha pra gente com aquela cara, e você tem que explicar, não, peraí, eu não sou aquilo que você está vendo, eu sou isso aqui, de novo. Né? A gente está comendo, provando do veneno, né? E falando em veneno, a questão... Alguma música minha? Não. Não, você já fez gospel ostentação? Música de... Você já viu essa? Porque a gente começou fazendo música voltada para Deus. Depois a gente começou... O louvor ficou antropocêntrico. E agora a gente chegou aí a colocar Deus a serviço dos nossos projetos e ambições. E, finalmente, agora a gente está vendo aí o desconcertante gospel ostentação, que não é piada não, está aí. Onde é que a gente vai?
Será que estamos chegando nesse final e as pessoas vão começar a se voltar e perceber que tem uma coisa de errada? Não está muito deslocado do que devia ser, não? Eu sinto que há um esgotamento, assim, muita gente está cansada desse modelo, e eu vislumbro num futuro, não sei se distante ou mais ou menos distante, novos tempos, eu acho que novas possibilidades de se fazer uma música que não tenha tanto rótulo. Vai globalizar. Eu acho que sim. Eu vejo com esperança. O que a gente sempre tem que colocar é essa história dos estilos musicais, né? Você brincou aí com o gospel ostentação. Essa palavra, esse termo vem do funk ostentação, né? Que é o funk carioca, né? Aquele funk do baile funk, né? Recentemente, eu ouvi um CD do Teatro Mágico, que é um grupo não cristão, né? Não se diz cristão, enfim. Onde eles pegaram aquele ritmo do funk carioca e colocaram numa música com harmonia, com uma letra boa. O que os caras estão fazendo? Eles estão fazendo algo que lá atrás já fizeram com o samba, já fizeram com outros estilos brasileiros. Não, isso não é nem ruim. O problema é que a ideia do gospel ostentação é pegar as letras mesmo. Quer dizer, qual é a ostentação do crente? As vitórias que teve, a Mercedes que ele ganhou. Eu entendi o que você colocou. Você não está falando do estilo. Pois é. Mas já que a gente está falando de música, eu queria só lembrar esse aspecto para falar sobre a questão da música. A música em si, assim como o mercado, ela não é ruim. Não. Porque tem gente que fala assim, não, isso aqui é impossível da gente fazer como cristão. É possível, porque até esse funk carioca, até ele pode ser redimido com outras formas de você trabalhar o ritmo. Não estou falando de letra, dancinha, a atitude, eu não estou falando porque disso. Porque a ostentação a noção do funk ostentação é a seguinte, o camarada era favelado, ele sofreu, mas hoje ele tem lá o cordão de ouro, a motocicleta e o carro, e ele vai para aí. Aqui não é só pobreza. Ele, através da música, ele ostenta aquilo que conquistou. Pra você ver e o crente está fazendo a mesma coisa. As bênçãos que Deus lhe deu e as promessas que fizeram a ele, e ele vai e ostenta isso. Nesse sentido, é deplorável. É absurdo mesmo. Mas só esse contraponto para a gente pensar, né? Essa questão do estilo, da música, que associa-se com o mercado também. Quanto à música ostentação, e até procurar uma letra aqui, de uma música gospel ostentação, e que ela é uma crítica, na verdade. Mas eu estou achando aqui, Danilo, você pode passar se você quiser alguma coisa? Então vamos lá. E as perguntas, né? Os consumidores do mercado querem milagres e maravilhas e conquistas. O mercado da música gospel oferta música, promovendo exatamente isso. Como reverter esse quadro? Será que a música com boa doutrina não seria motivo de alvoroço para o povão que quer vingança com sabor de mel e ficaria escandalizado se ouvisse sobre o verdadeiro sentido de Filipenses 4,13 em tudo relacionado com o poder enfrentar os mais terríveis perrengues e desgraças naquele que nos fortalece e em nada remetendo a essa visão triunfalista de prosperidade dos telespastores? Então achei a música. Ó Senhor, o Senhor não vai me dar uma Mercedes-Benz? Todos os meus amigos dirigem Porsches e eu preciso compensar. Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work all my lifetime to help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Uma música feita por uma mulher Essa música é para cantar nas igrejas. Maluca, drogada, maluca. A gente vive Acho que ela até era. Enfim. Mas Deus fala comigo através da Janis Joplin. Graça comum. Então, você percebe que num país onde todo mundo quer ter alguma coisa, eu acho isso tão louco. O Tim Keller diz que Deus, ele não é mais o fim da nossa fé. Ele é só um meio. Então, a minha fé não me leva a Deus. Deus me leva às coisas que eu quero. Por isso a gente tem essa fé de veja estes resultados, os testemunhos. Porque a pessoa não está buscando a Deus, ela está buscando um resultado. É um comercial de Polishop. Comercial de Polishop. E esse Deus está me dizendo que se eu for naquela igreja, naquele dia, e eu fizer aquela oferta, cantar aquela música, tiver aquela experiência, eu vou ter aquilo ali. Ó. Os meus olhos estão naquilo ali. Não é você, tá? Você não é nem tão bonito. Nada. Mas os meus olhos estão ali.
E então Deus está aqui. Oi Deus, tudo bem? Não, vou cantar. Não vai deixar escapar aquilo ali que é meu, hein? Aleluia, aleluia. Posso pegar já? Não? Ah, tá, agora tem um ofertório. Tá, aleluia, glória a Deus. oferta especial. Posso pegar? Ah, desculpa, não, meu carnê tá atrasado. Então, tá, certa primeiro. Então, a fé de resultados, onde Deus é um meio e não o meu fim, e as pessoas têm sonhos de consumo, e que o mundo tem, aí vem toda a teologia. Se o mundo tem, você também tem. Jesus se fez pobre para você ficar rico. Uau! Então tudo isso mexe com o teu ego. E essa música é uma música de autoajuda. É uma música de resultados. E ela te levanta, ela te põe lá em cima. Ao mesmo tempo que eu vejo Paulo dizendo, são apóstolos, eu também sou. Porque trabalhei mais do que todos eles. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir cada uma das vossas necessidades. Então eu vejo Paulo dizendo coisas que me confortam, que me dão esperança, mas a linha, ela é muito tênue para você cair dentro de um triunfalismo, de uma fé de resultados. É uma coisa perigosa. Eu fujo dessa temática hoje porque eu acho que eu não tenho equilíbrio para falar disso. Eu acabo sentando o reio. Então eu prefiro fugir um pouco. Vamos passar as perguntas? O nosso amigo aqui, que eu não sei quem é, mandou a pergunta. Ele faz o seguinte: não é natural que as pessoas se emocionem no louvor, adoração comunitária? Se emocionam com a grandeza de Deus ou com a letra que toca seu coração? É aquela história da música que desperta sentimentos. Ele se emociona com a experiência de Deus, pode se emocionar com a letra da música. A emoção não é pecado, ela faz parte, nós temos sentimento, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, temos a mente de Cristo, isso é o que eu penso. O problema é quando eu acho que tenho a fórmula mágica, x ao quadrado mais, sabe? Eu tenho uma fórmula, ó, essa música, se eu falar esse negócio antes, cantar essa música, essa pessoa der esse testemunho ao quadrado, mais a raiz quadrada da pregação, mais a oferta e a promessa que eu vou profetizar no final, a bênção vem. Aí o cara desaba, aí o cara chora. Emoção não é pecado, o ruim é quando eu acho que sou eu que produzo, não sei o que vocês acham. Não, e a questão da manipulação, né? Essa é a questão. E a gente sabe que isso existe, então vamos fazer assim porque assim vai funcionar. Entendeu? Se eu acredito nisso ou não é irrelevante. É o pragmatismo religioso. Vamos fazer o que funciona. Funciona. Que é visível. Exatamente. Porque usar o instrumento da música em si, ainda que a música seja emocionante, eu não vejo problema nenhum. É como a catedral. Você entra, olha aquilo, se emociona com aqueles de trás, aquela coisa toda, aquela imensidão, você transcende, você escuta um Mozart, uma missa um de Bach e tal, você olha, nossa, aquela música foi feita por um camarada que estava lá, expressando a sua confissão de fé, e aquele sentimento bacana ele passa para o próximo. E sim, Deus vai usar, e vai usar repetitivamente. Eu não vejo com problema de que ele chore todas as vezes que colocar lá, usa-me lá com a Aline Barros. Se está funcionando, beleza. O problema é a manipulação. Tem mais perguntas? Gente, temos aqui a Blanche, de assessora parlamentar das perguntas. Aqui, isso é uma honra danada. Minha esposa maravilhosa. Um Keith Green brasileiro suportaria a violência por osmose do atual mercado gospel? Falou Fernando Sérgio. Essa pergunta é para quem? Eu sou novo demais para falar do Keith Green. Acho que o Jorge é melhor para responder. Ele é um exemplo dessa coisa do mercado, né? Ele se rebelou contra o mercado da sua época. No seu primeiro disco, que ele gravou aos 23 anos de idade, ele vendeu 100 mil cópias, o que era uma raridade no mercado gospel, no mercado de música cristã americana, no início, em meados da década de 70. E aí o que ele fez? No segundo disco, ele continuou com a mesma gravadora e ele rompeu com as gravadoras da época e fez um disco, e aí ele começou a fazer uma loucura para a época. Ele viajava e ele, ao final dos seus concertos ele dizia assim, olha, é o seguinte, eu não quero que as pessoas deixem de ouvir o evangelho por causa de dinheiro. Então lá no fundo tem a minha mesa com os meus discos, você vai e você paga quanto você puder. E se você não puder, você não paga nada, você pega e leva embora.
E aquilo foi um impacto para a época, porque assim, como é que um cara que está inserido no mercado de música faz uma loucura dessas? Oferece os discos de graça para quem não pode. Então ele realmente foi um exemplo, né, foi uma referência de alguém que realmente não se deixou levar por essas distorções mercadológicas, né? Por isso deixou um legado, quer dizer, morreu faz mais de 30 anos e ainda hoje é respeitado como um dos maiores nomes da música cristã americana de todos os tempos. Você acha que é possível algum cantor famoso, gospel, se entregar a esse modelo? Porque sinceramente, citando nomes também, meu maior sonho é de pegar um dia a foto do Cliff do Tais Roberto, subir lá. Mas querido, eu acho que isso não funciona, aí não adianta. Aí não... Seria mais como sinal de protesto. Bom, aí tudo bem, você pode protestar, nós estamos num país democrático, você pode protestar, né? Mas eu acho que o exemplo do Zé e da banda Resgate é um ótimo exemplo. Compra o nosso CD. Isso. Mas eles não precisam ser o Keith Green, mas eu acho assim, o fato deles terem tido, num determinado momento, a consciência de dizer assim, olha, essas coisas não estão legais, para nós não está respondendo, e romper, e continuar, e ter a humildade de retomar elos que foram perdidos nesse processo, eu acho que é um bom exemplo. Enfim. Tem um guitarrista americano chamado Lincoln Brewster. Ele parece que era um cristão, músico de estúdio, excelente guitarrista e voltou a Cristo. Eu não conheço muito bem a história, mas ele lançou pela Integrity o primeiro trabalho dele solo. E tem aquelas pitadas de blues, pop americano, os timbres, a musicalidade que fez parte da minha adolescência. Eu adorei. Fazia de cabeceira, eu via. Aí saiu o segundo dele. Eu falei, opa, vamos ver como é que tá o segundo do Lincoln Brewster. Aí tava Coldplay, aí colocaram o cara numa caixinha. Eu falei, meu, que chatice. Que chatice. Ele tinha que se afastar da igreja para voltar a ficar bom. Ou do mercado, né? Um mano aqui que eu não sei quem é, mandou uma pergunta, que eu vou dar uma mudada nela, que ele está tocando na questão de cachê. A diferença entre você receber uma oferta para cantar numa igreja, você já ir na igreja cobrando um determinado valor que é para um show. E até ele fala que se existe alguma diferença com os pregadores que, em geral, não cobram, você que pensa que não cobram. Mas, enfim, como é que vocês pensam, cada um de vocês, a questão da oferta, do cachê, se é show, se é na igreja, como é que funciona para vocês? Do Sérgio para cá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso não pode ser uma imposição da igreja sobre o artista. Eu não sei, a igreja ela não pode fazer essa imposição porque ela não faz essa imposição sobre outros profissionais também ali dentro. Ela não pode fazer sobre ninguém. Cada músico, cada artista, ele tem os seus custos para fazer uma produção musical, como ele também tem seus custos de vida. Algumas pessoas decidiram viver da música, decidiram trabalhar com música, e nada mais justo do que ela receber por isso. O detalhe que aí vem a polêmica é que não existe culto evangélico hoje sem música. E aí as igrejas têm uma necessidade de ter músicos tocando. E música boa, porque senão perde para a concorrência. Então o que acontece? Eles vêm pedindo para os músicos, fazendo convites para que toquem. E os músicos têm todo o direito de fazer seus pedidos em relação aos cachês. Agora, existe também uma coerência que esse artista tem que ter em relação ao que vai ser pedido. Porque não é toda igreja que dispõe dos mesmos recursos, né? Mas também, por outro lado, a igreja não depende do artista para fazer culto. Então, por que a igreja reclama quando eu peço, estou jogando um valor qualquer aqui, quando eu peço R$1.000 para fazer uma apresentação? Sendo que eu não sou fundamental naquele culto. Quem tem que aparecer ali é Jesus, né? É Jesus que tem que estar no culto. A gente não tem que estar... Jesus não, o Espírito Santo. A gente não tem que estar presente ali para acontecer, ou seja...
muitas vezes a gente está participando de cultos que são, por exemplo, celebrações de aniversário das igrejas. São festas da própria igreja. Então, se eles estão contratando alguém ou convidando alguém, é justo que eles paguem o que um músico deseja. Tem músico que pede oferta. O que é oferta? Oferta é quando o músico diz assim, a igreja dá o que pode. Mas geralmente Não pergunta, o especifica que você valor. pretende ofertar no convite? Tem muito músico que não é oferta, mas ele pergunta, quanto você pretende ofertar? O termo cachê, às vezes choca. Eu uso cachê mesmo. Porque eu entendo assim, cachê é valor fixo, é um valor, oferta já é um valor que você fala para a igreja assim, ó, paguem o que puderem. Eu ofereço o meu tempo para algumas igrejas e para outras as igrejas colaboram comigo. Então, assim, esse equilíbrio entre eu poder ir numa igreja cobrando menos ou até nada para tocar e aquelas outras que pagam exatamente o que a gente pede, faz com que a gente continue o trabalho há 23 anos. O Baixo e Voz tem 23 anos. E faz uma diferença da intenção da igreja, porque tem igreja que, quanto é que custa o cachê do fulano? 20 mil, eu vou chamar o camarada, e ele já tem a intenção, primeiro, de trazer gente nova para a igreja dele, ele já levantou um valor, ou seja, é um, entre aspas, business, ou seja, ele está organizando um show para o cantor pititi papapá e na igreja dele. Aí é justíssimo, então, peraí, se você está fazendo um business, eu também vou cobrar aquilo que eu acho que tem que cobrar, que é o meu valor. Você coloca aí no custo meu e você vende seu ingresso e faz isso. Faz uma diferença, né? Se ser uma coisa ou outra, não? Uhum. E acho que as pessoas, às vezes, não têm noção também, quando convidam um artista para fazer um trabalho, aí o camarada cobra, sei lá, 500, 1.000, sei lá o que for. E aí a pessoa, nossa, mas para ganhar numa noite é muito dinheiro. Só que o que as pessoas não levam em consideração é que o que está sendo cobrado muitas vezes não é por aquela noite especificamente, mas por 30 anos que você... 30 anos de estudo, 30 anos de preparo, 30 anos de dedicação, que se refletem eventualmente naquilo que você vai fazer naquela noite. Ou pensando que de segunda a sábado você Exato. se preparou para domingo você fazer o seu show. No meu caso pessoal, assim, eu acho que nesse sentido eu e o Sérgio compartilhamos a mesma ideia, e também o Zé. O dinheiro nunca foi empecilho para a gente fazer o nosso trabalho. A gente nunca deixou de fazer nada por causa de dinheiro. Ah, não, os caras não vão pagar o que eu quero, eu não vou fazer. Nunca. Pelo menos eu não tenho registro disso. O que acontece é que às vezes nós não podemos ir. Exatamente. Quando pedem para... Essa semana aconteceu conosco. Os caras chamando a gente para tocar agora, hoje. Então, assim, aí é uma falta de organização da parte da igreja. Aí a gente não pode atender. Aí Exatamente. Isso é o que ocorre. Mas sempre existe uma, vamos dizer assim, uma flexibilidade para se conversar, né? E depender daquilo que ele falou. Bom, qual é a igreja? É uma igreja de periferia, de bairro, que está fazendo um trabalho, às vezes um trabalho já reconhecido como um trabalho sério, porque tem isso também, né? Tem muito trabalho, gente, assim, que é qualquer nota. Assim, a pessoa está fazendo qualquer coisa, aí passou pela cabeça dela chamar você para ir lá, para uma coisa que ela não sabe para que serve, com que objetivo, com que propósito. Então fica aquela coisa assim totalmente desorganizada, você chega, não tem a mínima estrutura, não tem som, não tem lugar para ligar o instrumento. Aí as pessoas que vão ouvir uma coisa ruim, entendeu? Aí você fala, pô, não dá. Aí não se trata de não querer ir, se trata de ter respeito pelo seu trabalho, ter respeito para com as pessoas. Verdade. E também o Sérgio tocou numa coisa importante, de que a igreja não precisa de nenhuma banda, de nenhum de nós para nada. A igreja, ela vai... Agora, você quer fazer algo especial? Ah, mas você cobra para vir no culto? Eu falo assim, qual culto? Me fala, qual culto? Você acha que o que acontece dentro da igreja, então, ali é o culto? Especial, sacrossanto. Lugar ungido, consagrado, e quando a gente entra lá, é ali que acontece o nosso culto. O culto acontece todo dia, amigão. Você é um templo. O jeito que você se comporta, o que você fala, o que você pensa, você é um culto. Você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é um altar. Não deveria nem chamar culto aquilo. Aliás, não se chama. É uma celebração, é uma reunião de pessoas. Lá na igreja eu falo, isso aqui não é altar, isso aqui é um palco. É um palco para a gente vir aqui e falar. Agora vai ter jantar dos namorados, tira as cadeiras e faz o jantar dos namorados. Não é, o banco não é mais ungido que a cadeira de plástico. Nós santificamos as coisas e na penalização da vida das pessoas. Então é uma celebração, é uma festa. Agora, tem um ingresso, tem um patrocinador. Legal. Você quer que a gente vai tocar em São Luís do Maranhão? Sabe quanto custa cada passagem? Sabe quanto custa para você ter um hotel?
para você colocar uma van, pagar alimentação? Então tu vai ter que cobrar ingresso mesmo. Porque é assim que o mundo vive, tudo vive assim. Qual que é o problema? Aí você fala assim, a banda cobra para isso, cobra um cachê. Cobra um cachê. Aí você vai dizer, mas tem artista que cobra cachê de não sei quanto. Tem mesmo. Mas tem prefeituras que fazem evento. No dia do resgate convidaram a gente para tocar num rodeio. Aí a gente foi, ué. Os caras tinham lá uma organização, tiveram um dia lá gospel. Nessas horas é bom. Tem rodeio gospel rótulo. já? Nessas horas o rótulo ajuda. Oh, aleluia! E vamos Põe lá. ungido. Os bons todos ainda vêm da Fadeza lá do Eu Valdemir ia fazer uma Santiago. piada agora aqui, mas eu não devo. Não, Ela é claro que deve. evangelicamente incorreta. A essa altura? Não. Ela falou um monte. Não, essa não. Então vou contar uma piada. Não, minha esposa fez assim, ó. Não vou falar. Mas o que acontece? A gente foi, tocou. Agora, se o cara tem dinheiro para pagar 10 mil, 15 mil cachê, ótimo, obrigado. Ele ganhou dinheiro dele, se promoveu, é um evento. Agora a gente também vai na igreja, às vezes acontece. Quando a pessoa fala assim, dá para vir assim por uma oferta? Eu costumo dizer, dá, mas ela tem que ter um mínimo. Por quê? Porque eu levo um técnico ou 2 técnicos, dependendo do local, e eu pago os técnicos. A gente paga os técnicos. A gente tem um escritóriozinho que cuida das coisas, que tem telefone, tem uma pessoa que trabalha, eu tenho que pagar essa pessoa. Tem que ter um Não dá para, tem que ter um mínimo. Mas vocês pediram no mínimo 2 mil. Outro dia a gente foi no local, eu não vou dizer, mas deram com todo amor, a gente fez o evento, mas não pagou nem a gasolina para a gente voltar. Então, na verdade, você está pagando, eu estou deixando de estar com a minha família, deixando de estar na minha igreja, com os meus jovens, fazendo coisas que eu preciso, que é a minha vocação, para ir animar a festa do crente, que não precisa de mim. Faz o que você quiser. Mas se você quer, pague. Pague por isso não está nada errado. E você falou uma coisa fantástica. Eu não discuto, eu preciso de uma faxineira na igreja, quanto custa? É tanto, eu vou pagar. Quanto custa para ter um administrador para cuidar das coisas da igreja? É tanto. Quanto custa para ter uma secretária? Qual que é o regime CLT? Quanto que é? É tanto. E se a igreja não pode? A igreja não pode, ela não tem. Agora, Tem. então fica aquela coisa assim de penalização do pecado, porque ele cobra para tocar. Tá, então você quer que eu pague para você me ouvir? Também é caro, alguém vai ter que pagar. Então eu vou ter que pagar para você me ouvir ou você paga para você me ouvir. Duas uma. Se pelo menos a gente empatar o 0 a 0, fica bom. Entendeu? A feira tá cara, as coisas aumentam. Agora o pessoal reclama, tem artista gospel cobrando 30 mil, 50 mil cachê. Pô, mas você está cobrando é porque pagam. Alguém está pagando. Alguém está pagando. Então o problema não está com quem cobra. Claro, nesse sentido eu acho que sim. Mas com quem paga também. E aí entra até uma pergunta aqui que o Zé fez aqui, que é o dilema do Tostines. Na verdade, é o mercado vende mais porque está mais fresquinho ou é mais fresquinho e por isso vende mais? É a mesma coisa. Se tem alguém pagando por aquilo, para o cara cantar e também ter ato profético e tudo mais, pô, fazer um ato profético hoje é caro, meu amigo. Você precisa de pelo menos uns 12 apóstolos para fazer um ato profético. Vai lá, Zé. É porque é o seguinte, quando o Zé falou, a gente fazia música e o mercado puxou a gente. Mas é o mercado que puxa ou o mercado que produz? Estou dizendo isso porque uma vez eu estava num debate lá no Rio com a chefe de uma grande gravadora do Rio. E aí, entre as perguntas, ele falou, a gente tem uma preocupação com a edificação espiritual, coisa que não tinha. Aí eu falei, então por que vocês não gravam... Me tocou agora, me tocou. Aí por que vocês não gravam com o Alexandre, mais Camargo? Ela falou assim, porque não vende. E aí a pergunta que eu fiz é assim, não vende porque vocês não tocam ou não tocam porque vocês não vendem? Porque é o mercado que puxou ou o mercado é capaz também de... Mas o mercado... Se tocar, o pessoal vai gostar e vai comprar. Eu sei, mas mas o mercado não é igreja. Mercado é mercado, investe quem quer e quem não quer não investe. Então a gente vive num país onde, por exemplo, o estilo que a minha banda faz não é o estilo corrente no país. Né? Então, precisa de alguém promover, mas tem quem gosta. Tem quem gosta. Se alguém se interessar, senão você faz independente. Mas aí, isso é conta e risco, nem sei se é conta e risco. É a vida artística. Uns vão conseguir falar mais a língua do povo e outros não. Os ritmos populares vão ser mais disseminados do que os outros, faz parte. Mas aí eu acho que é uma questão de política de Estado. Porque assim, é uma distorção você ter uma pessoa vendendo milhões e muitos não vendendo nada. Sim.
Entendeu? Sendo que você pode ter 100 vendendo mais ou menos, e isso culturalmente para o país e para a nação significa crescimento, significa cultura, civilização, entendeu? Mais variedade disponibilizada do que tudo concentrado numa coisa só. Eu acho que esse é uma grande distorção mercadológica. O mercado tende a concentrar tudo num ou três ou quatro estilos, e todos os outros, incluindo-se os nossos, ficam à mercê. Entendeu? Sendo que se você tem uma exposição mais ou menos democratizada de tudo, todas as pessoas têm acesso a tudo e podem, eventualmente, escolher o que elas querem. É verdade. É, Agora essa você linha tem aí da internet, pergunta da- canal de YouTube, Facebook, loja virtual. E você quer saber, hoje em dia, o que menos vende é CD. Essa popularização dos meios de comunicação, você está na frente do povo com um clique no mouse. Acho que isso favoreceu muito. Você independe hoje da máquina, da gravadora e até mesmo de rádio, porque você não depende dela tocar. A gente não toca em rádio. Agora tem uma rádio em São Paulo, sei lá o que eles deu na cabeça, estão tocando música nossa. Mas não toca, mas isso não significa nada. Eu sou de uma geração onde eu ia na loja de discos e as rádios aqui no Brasil, os anos 70 e 80, não tocavam, não tinha rádio de rock em São Paulo. Passou a ter no final dos anos 80. Então eu ouvia Rolling Stones, e The Who e Pink Floyd, e na escola a galera curtia Alan Parsons e o Yes, ou mesmo Beatles, que é dos anos 60, e ninguém tocava isso. Mas é uma multidão que curte isso. E o AC/DC vem no Brasil e tope os estádios. Porque independe do que está na moda, independe, quem curte vai atrás. E tem músicos que eu gosto e que eu tenho CD que não está em rádio nenhuma, não toca em lugar nenhum. Eu adoro assistir Jules Holland show, eu fico vendo aqueles caras, quem é esse cara que ninguém conhece? Não toca em rádio nenhum. Aí você põe no carro alguém, nossa, eu nunca ouvi isso. Isso é música, que você ouve rádio. Se você ouvir música, você vai procurar, você vai vasculhar. Então eu acho que também tem isso, sabe? A gente fica muito preocupado que a gravadora quer, a gravadora não quer. As favas a gravadora. Aliás, hoje muito se reclama disso. Ah, mas essa pirateação, que pirateia, acabou com as gravadoras. Então, vocês sugaram a vida inteira, ô vampiro. Agora, meu, prove do próprio veneno. Entendeu? Vou me auto-piratear ainda, se puder, entendeu? E vamos pra frente, porque aí é o lado artístico, o lado profissional, né? A Patrícia fez uma pergunta aqui, mas eu acho que Patrícia Crepaldi, mas acho que já respondeu, foi o bloqueio. Mas ela fez uma observação, disse que o funk ostentação é paulista e não carioca. Como é que é? O funk ostentação é paulista. Eu como carioca, agradeço a observação. E nós estamos encerrando agora. Eu queria pedir para vocês entregarem a credencial ali na porta, essa vermelhinha. Ninguém sai aí com esse negócio aí, não. Eu agradeço. Em nome da diretoria da Galeria Cultura Bíblica da Genebra, agradeço a presença de vocês. Peço que vocês ajudem nas redes sociais de vocês a divulgarem esses eventos. Fiquem de olho lá na página do Facebook. Todo sábado a gente vai ter alguma coisa aqui. Obrigado.